Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos aqueles que nos acompanham em nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre deste ano de 2024. Neste trimestre, nós estamos estudando como tema geral família e atualmente estamos na lição de número 2 com o título A Dádiva do Matrimônio, considerando mais uma vez que a base da família é o matrimônio, o início, além do que já conversamos antes na lição de número 1, agora vamos considerar o matrimônio como uma dádiva de Deus para nós. E assim sendo, nesta lição propomos voltar ao capítulo 2 e verso 22 com o nosso texto áureo, e que diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a até Adão. Sendo que vamos estudar essa nossa lição, colocando como leitura bíblica Mateus capítulo 19, os primeiros versos de 1 a 12, e como orientação para o desenvolvimento da nossa lição, o esboço que coloca como nosso costume 3 subtítulos, que são casamento segundo as Escrituras, depois casamento é um dom de Deus, e terceiro subtítulo, a bondade de Deus na condução ao casamento. Isto posto, vamos iniciar nossa lição, lembrando que o que queremos dizer, a dádiva do matrimônio, é que o matrimônio para o ser humano é uma dádiva de Deus. E como dádiva de Deus para nós, devemos tomá-lo com todo respeito, com a reverência adequada, com o conhecimento para o que Deus constituiu o matrimônio, e neste conhecimento aplicarmos aquilo que é segundo o seu querer e, de certa forma, as colocações dele para o matrimônio na nossa forma de proceder dentro deste ato que Deus instituiu. Em tela está o nosso texto de introdução que diz: na lição anterior, ao tratar de uma forma geral a respeito da família, vimos como é impossível falar sobre esta instituição sem fazer menção ao casamento, pois a família começa quando um homem e uma mulher se unem pelos laços do matrimônio. Desta feita, aprofundaremos nossa compreensão sobre o que as Escrituras ensinam sobre o casamento e como convém buscar e receber
esta dádiva divina. Isto posto, vamos para o primeiro subtítulo: casamento segundo as Escrituras. Muito bem, já tivemos uma primeira lição nisso na semana anterior, e essa segunda lição, observem, vamos estar estudando ainda sobre o matrimônio, mas voltamos sempre ao princípio. Casamento segundo as Escrituras, e naturalmente voltamos aos capítulos 1 e 2 de Gênesis, onde está todo esse assunto na constituição que Deus fez, ou no instituir o ato do matrimônio ou a família. Muito bem, o texto em tela, primeiro parágrafo, nos diz: é evidente que o relato da criação nos apresenta o homem como um ser criado para o casamento. Deus os fez, macho e fêmea, e apresentou um ao outro para que ambos formassem uma só carne. A partir desta palavra, o casamento pode ser definido como uma união física entre o homem e a mulher, pela qual ambos se completam, tornando-se uma só carne. As relações conjugais são, portanto, indispensáveis à consumação e manutenção do matrimônio, direito e dever mútuo entre o casal. E são puras e santas, de modo que qualquer relação da mesma natureza fora do casamento constitui uma profanação. Isto é, o sexo torna-se algo comum, ordinário, destituído do seu propósito sagrado e, portanto, reprovado aos olhos de Deus. Então, lembremos as primeiras palavras e, não primeiramente voltando a Gênesis, mas vendo como este assunto foi levantado nos tempos de Jesus. Não havia outra pessoa mais adequada para ser consultada e para falar sobre o casamento. O próprio Jesus, aquele por quem todas essas coisas foram feitas, sendo que são também destinadas ao seu propósito. Assim, abrindo as Escrituras nos versos que propomos, capítulo 19 de Mateus, os versos 4 até 6, colocam para nós a conversa que deu início à instrução de Jesus. Aí está, verso 4. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse-lhes, uma pausa, perguntaram a Jesus, sim, será lícito o homem repudiar, separar-se de sua mulher por qualquer motivo. E Jesus então responde, verso 4, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí as palavras diretas de Jesus falando sobre isso. E observe como estamos vivendo nesse mundo agora, em que o cristianismo, que não entendo que possa ser seguidores de Cristo, aprova o divórcio. E agora sim, por qualquer motivo. Qualquer motivo. Enquanto Jesus já falou, é uma só carne, não pode se separar.
ambos estão unidos até que tão somente a morte os separe. Fato esse que há 40 e tantos anos para trás, todo mundo conhecia. Depois veio as leis dos homens e o cristianismo adota o que os homens colocaram, reprovando ou rejeitando aquilo que Jesus colocou. Será que vamos para o céu com este cristianismo? Fica a pergunta minha nesse particular. E continua, nós temos em 1 Coríntios, um pouco mais à frente, também o apóstolo Paulo, orientando os gentios sobre o casamento. E a orientação dele é para todos os casados, vamos dizer assim. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 a 5, Paulo responde perguntas acerca do casamento. O que vimos antes em Mateus é Jesus falando. E Paulo também traz aqui a instrução segundo o questionamento que a igreja de Corinto fazia para ele. E está escrito: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência ou pela vossa sensualidade. Aí Paulo coloca, na verdade, observemos que ele inicia dizendo que seria bom não se casar. Isso na mente prática de Paulo. Quanto a si mesmo, ele preferiu estar só para melhor se dedicar ao Evangelho. Ou seja, o Evangelho é tão nobre, tão grandioso, tão honroso, que se alguém renuncia a qualquer coisa pelo Evangelho, é algo notório de reconhecimento de uma intenção ou de uma prioridade que se atribui primeiro às coisas de Deus, à sua chamada. Não estou falando a religiosidade, estou falando a chamada de Deus, e não dos homens. Então, é o que temos também em Jeremias, que não por vontade própria, mas Deus mesmo lhe determinou: não te casarás no meio deste povo, porque todos estão destinados à morte. Então por que você vai casar? Então Jeremias também não casou. E Paulo faz menção de Barnabé, outro apóstolo que se dedicou às coisas de Deus, não preocupou com o casamento, voluntariamente. Não que alguém o cobrou ou determinou ou lhe colocou como condição. Não, de forma nenhuma. Mas dentro dessa situação, dentro da instrução de Paulo, ele faz menção de Êxodo no capítulo 20, o verso 14, nessa nossa lição. Igualmente, a situação de que se cada um tem a sua própria esposa e cada esposa tendo o seu próprio marido, não tem razão porque estar vivendo fora disto. E nisso livra-se do adultério e livra-se da prostituição, porque cada um tem o seu marido, cada um tem a sua própria esposa. Acabou. É a vontade de Deus. E se dedique nisso e firmem-se nisso, zelando por isso para ter continuidade até que tão somente a morte os separe.
Já em Hebreus 13:4 é a palavra que diz que seja entre nós reverenciado o matrimônio. Ou seja, o matrimônio é algo ser cuidado, com reverência no temor de Deus, porque Deus instituiu e para o que Ele instituiu, nisso é que devemos estar vivendo e tendo a prática e o dia a dia do falar de matrimônio ou casamento. Indo para um segundo parágrafo, nós temos em tela o que se diz, com base na Escritura, primeiramente citada, concluímos também que o casamento é uma união indissolúvel, isto é, ao unir-se o homem à sua mulher, ambos formam um corpo, e tentar separá-los é cometer violência contra ambos. E se são os cônjuges que procuram se separar, ambos cometem violência contra si mesmos, além de contrariar a vontade de Deus, que nenhuma previsão fez para o divórcio, mas antes instituiu o casamento para durar por toda a vida do casal. E são milênios que temos vivido assim. E agora estamos vivendo nesse tempo em que há uma filosofia, uma ideologia diferente que quer mudar o que Deus constituiu. Vai dar boa coisa? Certamente que não. Observe o mundo como está, aí vocês têm a resposta, porque também da parte de Deus há um abandono. E há, conforme falamos na lição anterior, países que estão sumindo, perdendo a sua identificação ou a sua identidade, porque simplesmente não tem geração. Os velhos estão cada vez mais velhos e morrendo, e cadê o restante? Não geraram filhos para controlar, para se dedicar mais a este mundo, ou aproveitar o mundo, e eles mesmos estão indo embora, e que tudo o que fizeram, para quem será? E até a própria nação está em prejuízo com isso. Portanto, vamos perceber estas coisas. E vem as palavras que apontamos nesse subitem casamento segundo as Escrituras, e para o parágrafo 2, temos o versículo que apontamos como proposta para os professores. Malaquias capítulo 2, verso 16, quando Deus mesmo fala sobre o divórcio e que Ele aborrece o divórcio, não agrada a Ele de jeito nenhum a situação de alguma forma, o ser humano vir a se separar, quebrando os laços do casamento ou do matrimônio. E o verso 16 diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Se formos de volta a Mateus capítulo 19, lá onde perguntaram a Jesus sobre o divórcio, e que Jesus respondeu que no princípio não foi assim, e que no princípio foi o que Deus colocou, e também continua a expressão em Mateus 19, no verso 7, quando está escrito, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele, Jesus falou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, quem quer andar na presença de Deus, atente para isso. A vontade de Deus não é o divórcio de forma nenhuma. E vem o verso 9 e diz, e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Querem palavra mais clara do que esta? Ou seja, Jesus repudiou o divórcio, e ainda que Moisés tenha consentido, quem recebeu esse consentimento
está reprovado por Deus, porque Moisés consentiu conforme a dureza do coração deles. No céu não entrarão os duros de coração, de jeito nenhum, só os mansos, só os puros de coração é que entrarão nos céus, ou seja, já estão reprovados dentro das Escrituras. As mesmas palavras encontramos em Marcos, no capítulo 10, verso 11 e 12, e também em Efésios 5, 28 a 31. A palavra que o Senhor coloca em Efésios é em continuação até uma lição anterior que já temos estudado e citado o próprio Efésios, capítulo 5. Voltamos a dizer agora no final desse capítulo, quando o 28 diz: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aí está a instrução de Deus. Então, quem baseia-se em Mateus para dizer que pode divorciar se houver o caso de prostituição, e depois vai casar de novo, ele comete adultério no novo casamento. Porque ele falha com o casamento que Deus constituiu e que está válido diante de Deus por todo o tempo. Então são coisas tremendas que estão nas Escrituras e os homens interpretam conforme a sua intenção, o seu querer. Aí prejuízo. E agora nós estamos vendo que as pessoas estão se separando por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Porque abriu uma porteira que não devia ser aberta às instituições religiosas, e aí está esse cristianismo desobedecendo aos mandamentos de Deus e que, portanto, observe que eu estou falando pelas Escrituras, não entrarão no reino dos céus. Então, que religiosidade é essa que nos leva a praticar aquilo que é condenável diante de Deus? Fica a questão ou a pergunta para vocês mesmos meditarem e verem como vão proceder, lembrando que haverá um juízo da parte de Deus. Ainda no parágrafo 3º, que aí está, primeiro subtítulo, casamento segundo as Escrituras, o casamento também pode ser definido biblicamente como uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher, porquanto Deus criou macho e fêmea, tendo formado a partir da costela de Adão uma mulher e não outro homem. E assim preveu que deixaria o homem seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher. Logo, aos olhos de Deus, não constitui casamento a união entre pessoas do mesmo sexo. Antes é condenada, como qualquer outra forma de fornicação e injustiça. Semelhantemente, não foi a união de dois homens e uma mulher, ou de um homem e duas mulheres, que nós chamamos bigamia, tampouco de um homem e várias mulheres, poligamia, que oficializou o primeiro casamento, mas sim a união do homem e a sua respectiva e única mulher, monogamia. Tanto a bigamia como a poligamia constituem corrupções da instituição divina do casamento e suas consequências para a sociedade foram desastrosas, o que já vimos na lição anterior, mas agora de novo, apontando vários versos para o professor a escolher à vontade ao ministrar esta lição. Nós temos, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 9, quando Paulo instrui aos coríntios e coloca bem claro desta forma o que Deus estabeleceu. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Não sabeis que o justo não há de herdar o reino de Deus? E, aí mais claro, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que situação para este mundo, porque vemos que essa prática está sendo comum hoje em dia, e quantos há que se gloriam nos erros que cometem, como se fosse algo nobre, ou seja, estão, por acaso, provocando a Deus, são mais fortes do que Deus, por isso, aguardem o juízo de Deus. Mas, felizmente, o verso 11 acrescenta, e é o que alguns têm sido, mas, aí a esperança e o escape, havemos sido lavados, mas haveis sido santificados, vamos colocar em outra forma o verbo, mas havemos sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não vamos tampar o sol com a peneira. Muitos de nós também eram transgressores na normalidade do mundo. Mas um dia ouvimos o Evangelho apresentando o caminho certo. E nós, aí sim, passamos um novo caminho. Um caminho que, conforme Jesus disse, que é a vida, que é a verdade e que conduz a Deus. Temos palavra em Romanos 1, verso 24 a 27, Levítico 18, verso 22, condenando a situação da homossexualidade. A Escritura diz isto. Em Gênesis capítulo 4, verso 19, nós vemos o primeiro caso de bigamia em uma descendência de Caim, ou seja, uma geração descendente de Caim, reprovado e amaldiçoado por Deus, começa a ver o assunto da bigamia. E, infelizmente, em Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2, e vimos na lição anterior, que até os que antes serviam a Deus gostaram dessa ideia de escolher mulheres conforme o seu querer. Aí vem a resposta das Escrituras, ou a Escritura mostra a consequência: a terra se encheu de violência. A terra, ou seja, os seus moradores desviaram o seu procedimento, o seu viver do padrão colocado por Deus, e depois vem o dilúvio, conforme Deus diz. O homem se afastou, o homem perdeu a noção do certo e do errado, vou destruir toda essa geração. E isso já aconteceu e nós sabemos disso de muitas formas. Em 1 Timóteo ainda, deixei apontado mais um verso, o verso de número 12, do capítulo 3, quando se coloca que para aqueles que querem se dedicar ao ministério de serviço de Deus, como os diáconos e naturalmente também os presbíteros, está escrito aqui, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ou seja, quando veio o Evangelho e para servir dentro do ministério, teria a condição de ser marido de uma só mulher. Estamos vivendo isso? Ou não existe muitos chamados obreiros na casa de Deus e que têm, às vezes, entre os fiéis à sua frente, enquanto ministram, uma primeira esposa, uma segunda, ou até uma terceira? Que cristianismo é esse? Primeiro, se ele não tem uma só mulher, já não era para ser obreiro na casa de Deus. Então, vamos considerar que cristianismo temos vivido. E o segundo subtítulo, casamento é um dom de Deus. E dentro desse novo subtítulo, segundo subtítulo, casamento é um dom de Deus, aqui sim vamos mais precisamente na nossa lição, no sentido de que algo dado por Deus, e pode haver o caso de Deus não dar, assim como pessoas têm
muitas coisas, uns têm inteligência, outros têm, vamos dizer assim, beleza, outros têm, vamos colocar aí, sabedoria, outros têm conhecimento, outros têm fazenda, são ricos, e outros têm isso e aquilo, aquele outro, mas outros também não têm, porque o ter ou não ter é algo que acontece, e para quem entende as coisas de Deus, Deus reparte conforme aquilo que é a capacidade de cada um. E casamento é um dom de Deus, que alguns não têm esse dom, ou seja, não tem interesse. Então não tem o dom para o casamento, mas tem o dom para ficar só. Aí vem os propósitos que já falamos, no exemplo de Paulo, no exemplo de Jeremias, no exemplo de Barnabé e no exemplo do próprio Jesus, que neste mundo, segundo a carne, não se envolveu com namoro nem casamento, justamente porque a sua obra era evangelizar dia após dia, noite após noite, porque era pouco tempo e tinha que atingir o máximo de aldeias e povoados, conforme Jesus chegou a dizer. Os pássaros têm ninho, os animais têm os seus covis, mas ele, Filho de Deus e se fez homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Constantemente o apelo pelas almas o conduzia a ir atrás de um, atrás de outro, a um povoado, a outro povoado. E assim, nesse segundo subtítulo, o primeiro parágrafo diz para nós: embora tenha sido criado para que, através do casamento, pudesse realizar a plenitude do seu propósito nesta vida, de maneira que a maioria das pessoas se casa, devemos considerar o fato de que não são todos os que se casam, ou mesmo que desejam se casar. Há pessoas que simplesmente permanecem a vida toda solteiras, sem prejuízo das suas realizações materiais, sociais, psicológicas e espirituais. E quando esta disposição é natural e voluntária, não imposta contra a própria natureza e vontade de um indivíduo, nem oriunda de algum preconceito ou fruto de uma rejeição ao matrimônio como tal, podemos dizer que essas pessoas receberam de Deus o dom de viver só. É isso mesmo. E aí temos diversos versos que vêm falar sobre isso. Inclusive, temos o caso do próprio Mateus 19, que foi a base da nossa primeira leitura, quando Jesus respondia sobre o casamento. Voltamos lá, Mateus 19, quando Jesus ensinando, continua a falar no verso 10, 11 e 12. Pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Faço a leitura desse texto, verso 10 a 12. Em Mateus 19, disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, os apóstolos entenderam: opa, negócio é sério. Se é tão sério assim o casamento, seria bom não casar então. Mas Jesus responde, ele porém lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Então está, Jesus falou que há pessoas que não têm interesse pelo casamento, que já nascem assim, sem interesse. Há outros que foram castrados pelos homens, e há outros que
simplesmente renunciam à sexualidade para se dedicar ao reino de Deus. 3 situações de não participar do casamento. E ele diz: quem pode receber isso, que receba. Quem é que tem esse dom? Não existe entre nós várias religiões que colocam para os seus fiéis que não se deve casar para dedicar-se tão somente a, vamos dizer assim, a religiosidade que professam. Não há isso no Oriente? Não há isso mesmo dentro do cristianismo romano? Sim. Então, por acaso Jesus está dizendo que não possa alguém ficar sem um segundo matrimônio, já que há uma separação? Não é bom que haja separação. Agora, se quer separar, aí vem a palavra de 1 Coríntios, capítulo 7, que coloca lá: se separar, fique só, para que possa haver ou não ser fechada a porta da reconciliação. Porque se entrar no segundo casamento, pronto, está bloqueando justamente a porta da reconciliação e está entrando em adultério. E aí o adúltero não terá parte no reino de Deus. Então as coisas têm consequência uma a outra, porque há uma ligação nos diversos ensinamentos e mandamentos de Deus. E nós temos em 1 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo, com antecipação, já dizia: mas o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Verso 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então o casamento é santo, é puro, vivido ou exercido no modelo que Deus deu para o casal, macho e fêmea, unidos, formando o primeiro elo de uma família e dando sequência com a geração de filhos, se Deus assim quiser fazer. Porque até a geração de filhos depende de Deus dar ou não, segundo o propósito que Ele tem em cada existência. Indo para um parágrafo segundo, casamento é um dom de Deus. Com isto, devemos entender que o casamento também é um dom de Deus, do qual muitos dos que dele não participam não estão necessariamente em posição desvantajosa em relação aos casados, em qualquer aspecto da vida, mas antes têm o seu próprio dom e estão em plenas condições de realizarem-se nas coisas dos homens e nas coisas de Deus. Falamos isso anteriormente. Há, de fato, tanto na vida de casado como na de solteiro, suas próprias vantagens, desde que, em qualquer caso, o indivíduo esteja na vontade específica do Senhor Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui? É dom de Deus. Pode ficar solteiro, pode ficar casado. A única vantagem de ficar solteiro, vamos dizer assim, podendo se casar, se tiver com cuidado de dedicar-se com mais liberdade e tempo às coisas de Deus. Mas não é imposto, é voluntário. Enquanto outros, se tem a chamada para casar, melhor que se casem. Pronto. E vão servir a Deus na vida de exemplo de um matrimônio cristão, a fidelidade mútua de esposo e esposa, e na geração de filhos e na formação desses filhos, naquilo que é concernente a Deus, no que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Deus viu nele alguém que estaria falando
de Deus à sua descendência. Aí está para nós palavras e mais palavras orientadoras. Mas vamos em frente. Nós temos citações em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando temos no verso 7 até 9, a expressão que diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor Deus, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, observe que estou lendo versos a mais, eu estou no 11, se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui é a instrução para o cristianismo. Estamos vivendo esse cristianismo que Paulo está ensinando? Aí fica para nós a pergunta, e cada um considere como está a sua vida para entrar no céu, aprovado, ou já se reprova a si mesmo, observando que a palavra é como um espelho que diz onde é que temos falhado, ou se estamos certos. Felizmente há isto. No verso 17 a 20 está ainda escrito: assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. 19. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Aí sim, agora com a idade mais avançada, não hoje, mas anos atrás, já fiz uma consideração do meu tempo de criança, de adolescente, de jovem, que eu tive muitos tios e tias. Interessante, eram solteiros, mas alegres e envolvidos com a família. Alegrias, a realização deles eram os pais que eles cuidavam, ou os avós, ou nós, sobrinhos, mas que eles, tios e tias, tinham cuidado especial e nos amavam como se fossem filhos dele. Então a família ampliada era a alegria e a satisfação destes solteiros. Muito bem. E até hoje eu lembro da alegria, o envolvimento deles, o amor para com avós, para com pais, para com irmãos, para com sobrinhos, mas não eram casados. E quem podia dizer alguma coisa contra eles? Estavam satisfeitos com aquilo que presenciavam no fruto do casamento. A família formada, ampliada, interligada entre muitos. Porque o casamento sempre une a família de um lado com a família do outro lado. E todos os que eram ligados inicialmente a esses, vamos dizer assim, que formam o casal que vai se casar, está unindo muitas mais pessoas de famílias diferentes. Aí vem os cunhados, aí vem os chamados também compadres, comadres, e vem os sobrinhos e primos e tios e tias de um lado e de outro, todos se sentindo dono e participante ou formadores de uma mesma família. Muito bem. Mas aqui mesmo em Coríntios 7, verso 25, Paulo continua dizendo: ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom
por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isso, porém, verso 29, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E outras instruções há nesse trecho. Portanto, vamos considerar, e o professor tem até o verso 40 falando neste assunto, ou seja, fechando todo o capítulo 7, muitos conselhos de Paulo. Mas observe, ele não é contra o casamento, ele só apresenta algo mais nobre, grandioso, honroso, para nós priorizarmos entre os nossos objetivos. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus de alguma forma, com liberdade e, vamos dizer assim, com a totalidade do tempo livre para este serviço a Deus. Mas se quer casar, é também uma forma de servir a Deus pela a formação da família e dentro da família o ensino no temor às coisas de Deus. Aí, continuando, nós temos ainda uma passagem que fala em Eclesiastes, no capítulo 4, é uma das vantagens de ser casado e não solteiro, e que Salomão destaca para nós, e precisamos entender: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E o verso 12, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, quanto mais estamos unidos, estar juntos, observemos no matrimônio, é melhor. É vantagem do casado. E se tiver filhos, aí aumenta ainda os que fazem páreo com este chefe de família, com essa mãe de família, e que aí vai cair lá no Salmo 128. Bem-aventurança para aquele que serve a Deus, a sua companheira frutífera, os seus filhos alegrando a casa, e sendo também depois como aqueles que vão ficar junto do pai na hora do questionamento com um adversário. Mas também, Provérbios 21, a palavra considera, e no verso 9, essa expressão: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Então, existe a desvantagem de casar, o que seria, por outro lado, vantagem de continuar solteiro. Mas cada um tem o seu dom, e não tema de pegar o seu dom. Se é casar, que Deus lhe dê graça para ter uma família feliz com a sua companheira e com o fruto do ventre, resultado desta união, desse casamento. E agora vamos, segundo o nosso esboço, para o terceiro subtítulo: a bondade de Deus na condução ao
casamento. E um primeiro parágrafo, a dádiva do matrimônio, é o título. E estamos vendo agora no subtítulo 3, a bondade de Deus na condução ao casamento. Sendo o casamento uma dádiva de Deus, podemos esperar que, dentre todas as boas coisas que Ele tem em mente para aqueles que o amam, o Senhor também tenha especial interesse na busca e escolha de uma companheira ideal para os seus. Consideremos como a providência divina conduziu até Isaque a mulher que lhe trouxe de volta a alegria após a morte de sua mãe. Ou como o mesmo Deus se lembrou da fidelidade de Ruth para prover-lhe um marido amoroso que lhe deu segurança e a honra de se tornar participante da genealogia real e messiânica. E se formos colher pela Bíblia, nós temos vários casos de pessoas que Deus socorre e orienta para sucesso na sua vida através do matrimônio. Consideremos todas essas coisas, porque é a operação misericordiosa, bondosa de Deus, conduzindo uns e outros para o casamento. E temos o Salmo que diz, que Deus é bom, sim, e faz com que o solitário venha viver em família. Ou seja, não sabe de onde, vai encontrar a companheira, ou a companheira vai encontrar o companheiro, pronto. E já estão aí numa alegria, porque não estão mais sós. E se vierem os filhos, a alegria aumenta. Mas continuemos. Aí sim nós temos palavras em Provérbios, no capítulo 18, verso 22, que diz para nós dessa forma: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Salomão escreveu isso. Aquele que acha uma companheira como esposa, dentro dos modelos do que a Escritura prevê, ele alcançou o favor de Deus, a bênção de Deus, a benignidade de Deus. E aí podem viver juntos e terem a satisfação do companheirismo e depois a extensão nos seus filhos. Em Gênesis 24, a história de Isaque e Rebeca, como Deus conduz tudo, mostrando para alguém quem deveria ser a esposa de Isaque. E Isaque, só na apresentação dela, quando ela foi trazida de longe para ele, pronto, ele já se encantou por ela, e temos a vida amorosa de Isaque e Rebeca, que fica como um romancezinho nas Sagradas Escrituras. Mas foi Deus quem conduziu. E depois, falando de Ruth, nós temos o capítulo 3, que o professor pode explorar também, mas também temos no capítulo 4, palavras que estão aqui apresentadas e que se resumem nisso. Nós temos duas viúvas, Noemi e a sua nora, Ruth. Ruth era moabita, ou seja, eles, Noemi e seu marido e seus filhos, sendo israelitas, foram peregrinar em uma terra estranha, entre os moabitas, mas lá casaram-se. E aí vemos que o modelo de vida israelita, de gente temente a Deus, se atraiu, no caso, a nora Ruth, que se apegou à família, e vindo depois a falecer, o sogro, o marido e o cunhado, ficou somente ela, Ruth, e a Noemi, a sogra. Voltam para Israel, e logo os fatos são conduzidos de tal forma que Noemi percebe: Deus está agindo, Deus está apresentando socorro, porque ela viu que Ruth, sendo da família, porque era viúva de um israelita,
os parentes dela, os parentes de seu esposo, tinham compromisso de remissão sobre ela, Noemi, e sobre a outra viúva, Ruth, que não tinha filhos. Não tinha filhos, alguém parente tem que assumir. E pronto, e caiu na mão de Boaz. E Boaz compreendeu, ou seja, Noemi precisa de socorro, é uma viúva pobre, nós temos que socorrer, mas quem socorrer ela tem que socorrer a viúva, nora de Noemi. E ele chama alguém da família e diz: é sua responsabilidade. Mas esse se esquiva, dizer que não pode assumir mais compromissos. E cede para Boaz o compromisso de remissão. E ele então declara isso com testemunhas, e Boaz fica com direito de remissão de Noemi para comprar os terrenos, ou amparar ela para não perder os terrenos que era da família dela. E quanto à viúva sem filhos, ele, Boaz, casaria e faria ali ser constituída uma família. E em Ruth capítulo 4 temos que daí vem, de Boaz vem Obed, e de Obed vem Jessé, e de Jessé vem Davi, e de Davi vem Jesus. Então Ruth é alguém que é enobrecida, sendo estrangeira, é enobrecida como a mãe do Salvador, ou seja, na sua ascendência. Ou seja, Deus pegou Moabita e trouxe para Israel, e ela tinha que ser considerada como natural, porque ela disse que o Deus de Noemi era o Deus dela. E se alguém assumisse o Deus de Israel, tinha que ser tratada como natural da terra. Aí está, Deus fazendo proezas. E indo para um parágrafo 2, nesse subtítulo 3, a bondade de Deus na condução ao casamento, embora no passado não houvesse namoro e noivado, como atualmente, havia sim uma escolha sobre a qual as Escrituras nos orientam a dar ouvidos à sabedoria divina, geralmente expressa no parecer e nos arranjos feitos pelos pais. De qualquer forma, é necessário não perder de vista que a finalidade, tanto do namoro como do noivado, é a preparação para o casamento, devendo tanto a busca pela companhia ideal, como essa preparação ser conduzida no temor a Deus, não sob julgo desigual, mas com alguém que comunga da mesma fé e propósito de santificar o Senhor em sua vida. Aí está. Precisamos atentar a isso. Agora, muitos pensam que casamento tem que ser realizado na igreja. Se casamento for realizado na igreja, é válido. Se não for realizado na igreja, não é válido. Esse é um costume dos homens e da atualidade cristã. Mas se alguém, em sã juízo, considera um companheiro e uma companheira e com sinceridade toma o propósito de viver juntos e no temor de Deus, diante de Deus são abençoados. É o macho e a fêmea que se escolheram e vão viver a vida segundo o que Deus propôs. Porque não havia, há 100 anos, por exemplo, no Brasil mesmo, há 100 anos, por aí, não havia cartório em todo lugar para executar o casamento. E como é que era no meu tempo lá da roça, que eu via meus bisavós apontando e indicando quem deveria ser o esposo ou a esposa para a formação de um casamento. Eles, pais, avós, que olhavam e determinavam. E quem obedecia a isso era abençoado. Às vezes os dois nem se conheciam. Os pais já falavam: você vai casar com fulano, ou você com fulana, e pronto. Obediência aos pais, eles escolheram e pronto. O casamento se realizou. E como foi? Com assinaturas, compromisso, com comunhão de bens, comunhão parcial, sem comunhão de bens, não tinha nada disso. É um
e outro, formando um só corpo. Aí está. Quem pode entender isso? E dava certinho. Ou seja, Deus orientava os pais, avós, a então estabelecer quem é mais adequado para quem. E dava certo. E eram felizes. E encheram a terra de filhos. E isso é verdade. Ou seja, não tinha cartório, não tinha que assinar papel. Não. Pais resolviam. E se vivessem isolados, como seria? Simplesmente, 2 adultos escolhendo ou definindo o propósito comum com um companheiro ou companheira. Então vamos entender, Deus é livre. Os animais casam-se, os pássaros casam, e entre eles nós vemos muitos animais que têm a fidelidade dentro da sua constituição de matrimônio. São selvagens, mas sabe direitinho quem é a sua companheira, quem é o seu companheiro, e pronto. E aí estão casados e vivem sem procurar divórcio em lugar nenhum, e unidos até que a morte os separe. Entendemos isso? Então, é muito mais amplo o controle de Deus sobre as criaturas e, de fato, o dar a bênção ou não dá. Se é no temor de Deus que se une com o propósito de viverem juntos, segundo o propósito natural da vida, e gerarem filhos, lá no céu já tem bênção para eles. Esse é o mistério que nós vamos estar vendo e que acontece na vida de até Moisés. Aí temos agora vários versos que estamos apontando, textos bíblicos, como em Gênesis 28, verso 1 e 2. Lá vem o Isaac e a Rebeca já idosos, chamando a Jacó com a idade bem avançadinha. Ele não era novinho não. E diz para ele, vá para a casa dos pais da sua mãe e lá escolhe uma companheira para você. Pronto. E a ordem, não case com mulher daqui. As mulheres daqui, de jeito nenhum. É em Canaã, ou sobre Canaã, já pairava a maldição de Noé. Quem é que entende isso? E temos então Isaac dizendo a Jacó, vai para a terra dos parentes da sua mãe e lá escolhe uma companheira. Ordem. Em Gênesis 41, verso 45, também temos o fato de José, constituído governador da terra do Egito, não foi namorar e nem noivar, não. Faraó determinou, vai ser sua esposa, pronto. E lá vem Asenate, que é colocada como a esposa para José, determinado por Faraó. E quanto ao nome de José, é Zafenate Paneia. E o nome dela, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Ou seja, José nem escolheu, nem namorou. Não. Estava debaixo de ordens do faraó. O faraó falou, aquela vai ser a sua esposa. E ele obedeceu. E pronto. Formou família e teve filhos. E são tribos na nação de Israel. Deus conduzindo. Em Êxodo capítulo 2, verso 21 e 22, o próprio Moisés, o sogro, que ainda não era sogro, já que Moisés morava com ele, escolheu uma das filhas, ela falou, casa com essa será a sua esposa. E ele tinha 7, mas só deu uma para Moisés. Essa aí é a sua esposa. Pronto. E temos o Moisés fazendo a obra de Deus e gerando filhos. E observem, com saúde e fartura na terra que existia no passado, a quantidade de filhos é determinada por Deus. Ficam assustados que podem gerar muitos filhos. Dê liberdade no casamento, a vida comum dos dois. Creia que Deus vai te dar tantos filhos quanto aquilo que Ele planeja. E o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso plano. Continuando, nós temos outras passagens na Bíblia,
como em Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4, quando Deus restringe. Quando for casar, não pode casar com qualquer uma. Aí que nós chamamos de julgo desigual. Tem que casar no mesmo temor de Deus que você tem. E aí não pode casar com alguém que serve a outros deuses, que tem outros princípios religiosos. Tudo isso para Deus não está certo. É julgo desigual, não vai dar uma união perfeita. Não faça isso. E quem obedeceu teve sucesso. E quem não obedeceu teve tribulação na sua vida, como a mulher que vai conduzir os filhos para outro Deus. E não existe outro Deus senão o Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6, também as mesmas instruções, como em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20, mesmas instruções. Vamos ter cuidado, temor de Deus para a escolha daquele ou daquela que vai ser o companheiro ou a companheira. Geralmente cabe à mulher mais sujeição e ao marido alguma liberdade, mas se ele tiver no temor de Deus, ele não está com plena liberdade. Acima dele está a autoridade de Deus e de seus pais também. E tudo isso querendo Deus conduzir a casamento os que vão se casar. E se houver temor de Deus, aí Deus interfere para a bênção. São coisas que precisamos depois ainda voltar. E naturalmente, como o assunto é longo e muito amplo, com muitas formas de ver, aos poucos vamos voltar ao casamento sobre pontos de vista ou considerações diferenciadas. E finalmente, vamos para a nossa conclusão. O casamento é uma dádiva divina e, portanto, fonte de muitas e grandiosas bênçãos para o casal e toda a família, desde que tanto o homem como a mulher sejam cuidadosos em seguir as orientações do Senhor Deus na busca e escolha da companhia ideal, na preparação e santificação durante o namoro e noivado, e assim o casamento possa ser consumado com honra e alegria e para a glória de Deus. Aí estão as palavras que nós colocamos nesta lição. E observando que seguimos o esboço apresentado para esta lição, a dádiva do matrimônio, nos subtítulos 1, casamento segundo as Escrituras, subtítulo 2, casamento é um dom de Deus, e 3, a bondade de Deus na condução ao casamento. Tudo isso temos considerado e está aí gravado para podermos fazer alguma análise com mais cuidado. E, por fim, apresentamos ao texto áureo: e da costela que o Senhor Deus tomou o homem e formou uma mulher e trouxe-a até Adão. Uma dádiva de Deus para o homem. E isso em Gênesis capítulo 2, verso 22. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto
Para nós será importante isso, saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.